Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, vamos falar sobre função do primeiro grau. Beleza? Professor, nós já estudamos isso? Não, nós estudamos equação do primeiro grau. Então, agora nós vamos estudar a função do primeiro grau, que é uma associação que engloba a álgebra com a parte geométrica. Então, nós temos aí uma representação algébrica daquela equação, quando eu comparo com uma outra situação, e eu tenho também a representação geométrica dessa esquematização, dessa relação aí que nós chamamos de função. Beleza? Vem comigo, então, para nós tomarmos conhecimento do que é isso. Então, função do primeiro grau, galera, é o estudo da nossa aula de hoje. O que nós vamos abordar aqui? Nós vamos abordar os conhecimentos iniciais para que você não só saiba o que é uma função, mas saiba identificá-la, bem como quando ela é do primeiro grau, porque nós temos outros tipos de função, né? Nós temos a função do primeiro grau, do segundo grau, a função exponencial, logarítmica, modular. Então, existem vários formatos, modelos de função. Então, hoje, nós vamos falar sobre a do primeiro grau. Nós vamos aprender a ler e analisar os gráficos da função do primeiro grau. Vamos também, nessa aula, saber identificar o crescimento e o decrescimento de uma função do primeiro grau. Quando que ela está crescendo, quando que ela está diminuindo, ok? E, por último, nós vamos resolver aí alguns problemas das mais variadas bancas que já foram cobrados aí nos concursos. Tranquilo? Vem comigo, então, pontapé inicial, galera, função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? A função ela tem um objetivo específico. Ela busca relacionar valores numéricos de uma determinada expressão algébrica de acordo com cada valor que a variável assuma. Ou seja, vai ser uma expressão, uma sentença matemática, onde eu terei duas variáveis. Uma variável está escrita em função da outra, ok? Isso quer dizer que, na medida que uma modifica, na medida que uma altera o seu valor, automaticamente faz com que a outra também sofra esse processo de alteração. Por quê? Porque está uma em função da outra, uma depende da outra, beleza? Um exemplo clássico de nós evidenciarmos essa situação de função, vou pegar aqui algo assim. Vamos supor que um táxi, ele cobra 80 centavos por quilômetro rodado e tem uma bandeira fixa, que é aquilo que a gente chama de bandeirada, de R$ 7,00. Ou seja, quando você entra no táxi, quando ele liga o taxímetro, automaticamente essa bandeirada já é cobrada, R$ 7,00. E, a partir daí, desenvolve um processo de cobrança por quilômetro rodado, que, no caso, no exemplo que eu estou dando, eu não sei o valor da tarifa, é 80 centavos por quilômetro. Quer dizer que, se você andar, por exemplo, 10 quilômetros, daria R$ 8,00. Com mais 7 da bandeirada, você vai pagar R$ 15,00, ok? Então, você observa que nós temos uma variável aí presente. Qual é essa variável? É a quantidade de quilômetros rodados. Se esse táxi rodar 10 quilômetros, é um valor. Se ele rodar 20 quilômetros, é outro valor. Então, você observa que o valor a ser pago ao taxista está em função do quilômetro rodado. Então, eu tenho aí uma situação, uma expressão que representa uma função de valor cobrado com quilômetros rodados. Um está associado ao outro. Conhecendo um, você determina o outro. Professor, se ele andar, no exemplo que eu dei, 10 quilômetros, ele vai pagar 15. E se ele tiver que pagar 30, 45, 60 reais, quantos quilômetros ele vai ter rodado?
Então, dá para fazer o processo contrário e descobrir, em função do valor pago, quantos quilômetros ele rodou também. A gente vai estar aprendendo isso daqui. Mas, para a gente entender, a grosso modo, função é isso. Toda vez que você tem uma variável dependendo da outra, eu tenho uma em função da outra, ok? E nós usamos desse recurso para expressar situações como essa que eu acabei de exemplificar aí. Beleza? Bom, vamos entender o formato de uma equação do primeiro grau. A equação, a função do primeiro grau, ela é escrita nesse formato. F de x igual a vezes x mais b. Quem são esses elementos aqui? Galera, o f de x, ele também pode ser representado por y, ok? Fique bem atentos nisso. F de x e o y pode ser representado, um pode representar o outro, ok? Professor, por que y? Por que y? Porque quando nós utilizamos a representação geométrica de uma função do primeiro grau, nós temos que demarcá-la dentro do eixo que é chamado de plano cartesiano. E o plano cartesiano ele é formado por esse conjunto de dois eixos. Lembram disso? Um eixo x e um eixo y. Para representar uma função geometricamente, eu vou ter que fazer o uso do plano cartesiano. E aí, para nós marcarmos os pontos que constituem a representação dessa função, eu tenho que construir pares ordenados, que é um conjunto de valores que identifica qual é a representação desse ponto no eixo x e no eixo y, ok? A gente vai ver mais na frente como nós fazemos isso, beleza? Mas só para a gente entender por que o meu f de x pode e deve ser tratado como y também. Em alguns casos vai aparecer f de x, em outros casos vai aparecer y. Então, representam a mesma coisa. Tranquilo? Beleza? E você pode, de forma tranquila, também substituir f de x por y, até por uma questão de resolução, de facilitar a resolução. Escrever só y é mais fácil que ficar escrevendo f de x, tal, coisas desse tipo. Beleza? Bom, nesse exemplo que eu dei do táxi, o valor cobrado seria o f de x. O valor cobrado é igual ao valor do quilômetro rodado, o x seria o quilômetro rodado, e o B seria a bandeirada fixa, lá, o valor fixo. Então, o valor cobrado é igual ao quilômetro rodado pelo valor, né? Então, x é o quilômetro rodado e o A representa o valor do quilômetro rodado. E B seria a bandeirada, só para a gente entender. Bom, independente da forma como vai ser colocado o problema, quais são as variáveis envolvidas, sempre eu vou ter uma situação assim. O x em função do f de x. A e B são valores constantes. São valores constantes. O que é um valor constante, professor? É um valor que não sofre alteração. A partir do momento que você determinou que para aquela função o A vale 2, ele vai valer 2, independente do valor atribuído a x ou f de x. O A sempre será 2. A partir do momento que você determinou que o B é 7, então, no exemplo que eu dei da bandeirada, a bandeirada seria o B, nesse caso aqui, então a bandeirada é 7, não vai mudar. O que muda é só o x, os quilômetros rodados, mas o valor da bandeirada é único. Então, você entrou no táxi, se você vai andar 10, 15, 20 ou 100 quilômetros, a bandeirada inicial ela vai ser sempre 7, não vai mudar. Tranquilo? Então, A e B são valores constantes, pertencentes ao conjunto dos números reais. Sendo assim, eles podem ser valores positivos, negativos, fracionários, decimais, raiz, não tem problema, ok? Então, A e B são valores constantes. Bom, mas A e B também recebe, tecnicamente, uma nomenclatura especial, tá? Eu tenho aqui que o A é chamado de coeficiente angular e o B ele é chamado de coeficiente linear.
Veja bem, nós não vamos entrar no mérito dessa definição, até porque isso a gente vai ver na aula que a gente for ter de geometria, mais especificamente de geometria analítica. Lá você vai ter uma compreensão melhor do que quer dizer esse coeficiente angular, tá? Só uma palhinha para você ter uma ideia, lá na geometria analítica ele explica o seguinte, que esse coeficiente angular, que é o valor desse A, ele é determinado pela tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Quando você desenha a função no gráfico, no plano cartesiano, essa função ela vai ser uma reta inclinada para a direita ou para a esquerda. E essa reta forma um ângulo com o eixo x. A tangente desse ângulo é o valor desse coeficiente angular aqui. Tranquilo? Aí você se pergunta, professor, mas eu vou ter que calcular a tangente, pelo amor de Deus. Não, só estou dando uma palhinha que isso vai ser abordado lá na geometria. A princípio, é só a nomenclatura que você tem que estar atento, é chamado de coeficiente angular. Já esse outro carinha aqui, o B, é chamado de coeficiente linear. Esse cara aqui já tem um papel especial na representação. Já não dá para ser tratado tipo assim, não quero muito saber. Não, eu tenho que querer saber mesmo, tá? Esse cara coeficiente linear, vocês vão verificar que graficamente ele tem um papel muito importante. Ele representa o ponto de intersecção, ou seja, o ponto de toque da reta com o eixo y. Então, onde esta reta interceptar o eixo y, aquele ponto é chamado de coeficiente linear e ele representa o valor desse cara aqui, do B. Tranquilo? Bom, então eu já sei que tem um coeficiente angular e um coeficiente linear. Detalhe, numa função, esse camarada, coeficiente angular, o A, ele não pode ser zero. Professor, por que não pode ser zero? Não pode ser zero por uma simples razão. Para que a função seja do primeiro grau, eu tenho que ter que o valor da variável presente, o maior expoente da variável presente, tem que ser igual a 1. Então, eu tenho que A vezes x mais B. O x não apareceu nada no expoente dele. Observem aqui, ó, não tem nenhum valor. Por que não tem nenhum valor, professor? Na verdade, existe. É o número 1. E o número 1, nós não temos a obrigatoriedade de mostrá-lo. Então, simplesmente, quando não aparece nada, é porque é 1. Então, veja bem, quando eu tiver uma função cujo valor da variável, o maior expoente dela, for 1, então ela vai ser do primeiro grau. Detalhe, o coeficiente que acompanha essa variável, o que é coeficiente? A gente já até abordou isso lá em equação do primeiro grau. Coeficiente é o valor numérico que está associado à variável. É o número que está junto com a variável. Nesse caso aqui, é o A. Então, o coeficiente não pode ser zero. Porque se for zero, isso aqui vai deixar de existir. 0 vezes x são zero. É zero, professor. Então, acabou, não existe. E se não existe isso aqui, a minha função deixa de ser do primeiro grau. Porque a única referência de primeiro grau deixou de existir, então o coeficiente não pode ser zero. Tranquilo? Bom, já sabemos o porquê que o A não pode ser zero. Aí você pergunta, professor, o B pode ser zero? Sim, galera, o B pode ser zero. Eu posso ter uma função, e nesse exemplo, vamos supor que faça uma promoção lá os taxistas façam uma promoção que, nesse dia, não estão cobrando a bandeirada. Ou seja, você entra no táxi e aquele ato de entrar e já começar pagando um determinado valor não vai existir. Ou seja, vai ser zero. Então, você só vai pagar pelos quilômetros rodados. Então, essa é uma situação onde o B seria zero. Ele pode ser zero? Pode. Aí eu pago só pelos quilômetros rodados. É só um exemplo para a gente entender aí. Ok? Então, esse camarada pode ser zero, esse aqui não pode ser zero. Ok? A e B são valores reais. Bom, tipos de função do primeiro grau. O que nós temos aqui, gente? Ó, a função do primeiro grau,
ela pode ser classificada dependendo da forma como ela nos é apresentada. Quando eu tiver uma função e tiver todos os elementos que constituem essa função do primeiro grau, que é o coeficiente angular e o coeficiente linear, os dois, e eles forem diferentes de zero, eu vou dizer que a minha função é afim. Então, tomem bastante cuidado e prestem bastante atenção, porque, principalmente lá no edital, quando você vai estudar, você olha o edital, vê qual é o conteúdo, e lá está escrito assim, função afim. Aí você, cara, eu não estudei função afim, mas pode estar escrito função do primeiro grau. É a mesma coisa, função afim ou função do primeiro grau é a mesma coisa. Então, fique atento, porque tem bancas que usam somente a termologia função afim, outras só função do primeiro grau, a outras fazem referência aos dois, função do primeiro grau ou afim. Tá? Beleza? Bom, então, função afim é uma função do primeiro grau e ela é caracterizada pelo fato de ter os dois coeficientes, tanto o angular quanto o linear, diferente de zero. Beleza, vou dar um exemplo aqui. F de x igual a 5x menos 3. Quem é meu coeficiente A? É o número que está associado à variável, no caso aqui, o 5. Quem é o meu coeficiente B? É o número que não está associado à variável, é o termo independente, ele está sozinho. No caso aqui, o menos 3. Mais um detalhe. Tomem cuidado com o sinal. O sinal acompanha o número, ok? Então, o B é menos 3. Um outro exemplo. Menos x mais 2/3. Quem é o meu A? Qual é o número que está associado ao x? Quando não aparece nenhum valor numérico, é porque o número é 1. Então, o meu A vale menos 1. Quem é o meu B? O termo independente, que não está associado à variável. No caso aqui, o 2/3. Beleza? Bom, um outro nome que nós podemos dar à função do primeiro grau é linear. Ela também pode receber esse atributo. Quando que isso é caracterizado, professor? Quando nós tivermos agora o coeficiente A diferente de zero, obviamente, não pode ser zero, mas o B for exatamente zero. Olha aqui, o A diferente e o B exatamente igual a zero. Quando isso ocorrer, nós dizemos que a nossa função ela é linear. Beleza? Bom, exemplos de função linear. F de x igual a 6 vezes x. Observe que eu só tenho o A, que é 6. O B não apareceu. E o fato dele não ter aparecido implica que ele vale 0. Tranquilo? Porque demonstrar 0 para quê? Se eu colocar aqui mais 0, não vai alterar em nada. Né? Somando ou subtraindo 0 não altera nada. Então, não precisamos colocar. Não apareceu, é porque o B vale 0. Uma outra situação, um outro exemplo seria assim, ó, f de x igual a x. Observe que esse caso aqui é um caso especial. A função é igual à própria variável, ok? Por quê? Porque o meu A é igual a 1 e o B não existe, ok? Então, se o A é 1, eu quero dizer que para cada valor de x, eu tenho um valor de y ou de f de x igual, correspondente, congruente. Isso quer dizer que se x vale 2, o f de x vale 2. Se x vale 5, o f de x vale 5. Se o x vale 100, o f de x vale 100. Tranquilo? Quando eu tenho uma situação dessa, que f de x é igual a x, ou y é igual a x, essa função, além dela ser linear, ela é linear, lembrando que a palavra linear está agregada ao fato do A ser diferente de 0 e o B ser 0. Só que nesse caso em especial, quando o B é 0 e o A vale 1, além de ser linear, ela vai receber um outro atributo, que é o atributo de identidade, galera. Essa função, ela passa a ser chamada de função identidade. Então, em que situação eu tenho uma função do primeiro grau do tipo identidade? Quando o meu B for 0 e quando o meu A for igual a 1.
qualquer função representada nesses moldes, ela é chamada de identidade. Tranquilo? Belezinha? Bom, agora que nós já conhecemos os tipos de função, vamos falar aí como que pode ser feita essa representação geométrica. Bom, o gráfico de coordenadas cartesianas deverá ser montado de acordo com os valores de A e B e será sempre uma reta oblíqua aos eixos X e ao eixo X e ao eixo Y. Como assim, professor? Exemplo. Veja bem aqui. A representação geométrica, como eu já tinha dito, implica em nós pegarmos aquela expressão, aquela sentença matemática, que é a álgebra, e representarmos ela geometricamente. Essa representação geométrica consiste em, diante do plano cartesiano, que é o conjunto desses dois eixos, x e y, colocar todos os pontos que representam aquela função informada. Detalhe, toda função do primeiro grau, a sua representação gráfica será sempre uma reta. Vou repetir, toda função do primeiro grau tem como representação gráfica, geométrica, uma reta. Professor, não pode fazer curva? Não. E se fizer? Se fizer, não é a representação de uma função do primeiro grau. Tá ligado, galera? Tá? Se você tiver uma representação gráfica e essa representação fizer algum tipo de curva, não importa se é uma curva muito grande ou se é uma curva pequena, ela não pode fazer curva. Se ela fizer curva, ela deixa de ser do primeiro grau. Aí ela pode ser do segundo, exponencial, logarítmica, modular, porque cada tipo de função tem uma forma de representar. Mas uma coisa nós temos certeza, ela não é do primeiro grau, porque a do primeiro grau não faz curva. Mas, professor, foi só uma curvinha. Não interessa, não faz curva em hipótese alguma. Tranquilo? É sempre uma reta. Então, essa é uma característica de identificação gráfica, geométrica da função do primeiro grau. Se você tiver lá como opções, qual é o gráfico que representa a função tal? Determinadas bancas podem colocar uma questão desse tipo. E aí você viu que a função é do primeiro grau, obviamente, qualquer gráfico que apresentar curva, esse já vai ser descartado. Tranquilo? Bom, agora conhecedores que somos do tipo de representação, vamos fazer a leitura aqui. Lembram que eu falei a respeito do coeficiente linear, o B? Sim, o B, olha ele aqui, ó. Quem é o B graficamente, geometricamente? O B é um ponto localizado no eixo Y. Então, eu tenho horizontal, eixo X, vertical, eixo Y. O ponto B vai estar sempre localizado no eixo Y. Então, olha aqui o eixo Y, aqui o meu ponto B. Aqui é o coeficiente linear. Então, para que você descubra quanto que vale o B numa representação geométrica, é só você verificar qual é o valor desse ponto que corta o eixo X. Então, se aqui for 5, o B vale 5. Se aqui é 4, o B vale 4. Se aqui é 2, o B vale 2. Tranquilo? O valor localizado no eixo Y, aonde a reta interceptou, é o valor do coeficiente B. Ah, professor, e o A é na onde corta o eixo X? Galera, não façam isso. A resposta é não. O A não está localizado no eixo Y, ou no eixo X. Porque o B está localizado no eixo Y, é comum o aluno pensar, então o A está localizado no eixo X. Aí ele verifica, o gráfico cortou o eixo X nesse ponto aqui, então aqui é o valor do A? Não. A resposta é não. Para determinar o A, nós vamos ter que fazer alguns cálculos, tá? O que representa esse ponto aqui? Aonde o eixo, aonde o gráfico cortou, interceptou o eixo X. Esse ponto aqui, ele é chamado de raiz. Mas ele pode ser chamado também, ao invés de raiz, ele pode ser chamado de zero
da função. O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer zero da função? Esse ponto aqui é o valor que a variável x assume, que faz com que a função seja igual a zero. Você observa que esse ponto, se nós fôssemos representar o par ordenado que representa esse ponto, eu não sei o valor de x, mas uma certeza eu tenho, o y vale zero. Porque, graficamente, quando eu tenho um ponto sobre o eixo x, é porque o valor dele de y, a sua ordenada é zero. Assim como eu tenho um ponto no eixo y, é porque o valor da abscissa dele, do valor do x, é zero. Esse b, eu não sei o valor dele, mas eu sei que para x ele vale zero. E para y eu não sei. Tá? Eu só tenho a certeza que o x vale zero, porque está no eixo y. Se está no eixo y, x vale zero. Se está no eixo x, é o y que vale zero. Beleza? Bom, a gente vai falar mais de par ordenado. Compreendido, galera? Então, o que é a raiz de uma função? É o valor que se atribui à variável x, que faz com que o y ou f de x seja igual a zero. Beleza, vamos falar agora mais ainda sobre esse zero da função, mas determinando esse zero. Olha só, então o zero é dado pelo valor que nós atribuímos a x. Toda vez que o exercício disser lá, determine o zero da função, ou, como algumas bancas fazem, determine a raiz da função. Pode ser a pergunta expressa zero, ou pode ser raiz. A forma de você efetuar o cálculo é a mesma para ambos os casos. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. F de x igual a 4x menos 20. Qual é o nosso propósito? Encontrar o zero ou a raiz dessa função. Como que eu procedo, professor? Basta pegarmos a função informada, 4x menos 20, e fazer ela igual a zero. Só isso, professor, só. E agora você vai desenvolver esse cálculo, que é uma equação do primeiro grau simples, usando aquelas regras da equação do primeiro grau. Isola a variável, deixa ela sozinha de um lado, o que não tem a variável eu transfiro para o outro lado da igualdade, lembrando sempre daquela regra que se você tiver que trocar de lado da igualdade, você tem que trocar o sinal, menos 20 vai para lá, mais 20, o 4 está multiplicando, passo ele dividindo, conclusão, x igual 20 dividido por 4, 5. Portanto, qual é o zero ou a raiz dessa função? 5. Está resolvido. Tranquilo? Belezinha? Só isso, professor, só isso que você vai ter que fazer. Tá? E esse procedimento de encontrar o zero ou a raiz, ele é muito útil, porque nós vamos ter que recorrer a ele quando queremos encontrar uma função, quando a gente for fazer o estudo de uma função, nós também vamos ter que recorrer a esse cálculo, por isso é de suma importância você saber fazê-lo. E é bem tranquilo, né, gente? Só fazer igual a zero a função e pronto. Vamos lá. Valor numérico de uma função. O que é o valor numérico de uma função? O próprio nome já é bem sugestivo. Valor numérico. Valor numérico é o valor que uma função assume, dado um determinado valor para a variável. Ou seja, é o valor que o f de x vai assumir mediante um determinado valor de x. É o valor que y vai assumir mediante um valor de x. Então, eu atribuo um valor para x e verifico qual é o correspondente de f de x. Eu atribuo um valor de f de x e posso encontrar qual é o valor de x associado. Então, essa questão de valor numérico, ele é recíproco. Assim como ele me dando o valor de x, eu acho f de x, pode haver o contrário. Ele me dar f de x e eu encontrar o valor de x. Tranquilo? Ó, exemplo, eu peguei a mesma função 4x menos 20. E aí o propósito é encontrar o valor dessa função se x for igual a 2, para x igual a 2. Então, o que você faz? F de x
igual a 4 vezes x menos 20. É a função. Então, como ele falou que x vale 2, então eu vou ter f de 2, no lugar do x eu coloco 2, para indicar que ele vale 2, 4 vezes 2 menos 20. Conclusão, quem vai ser f de 2? 4 vezes 2, 8. 8 menos 20, menos 12. Pronto, está aqui, ó. Meu f de 2 vale menos 12. Então, o valor numérico dessa função, quando x for 2, vale menos 12. Uma outra situação. Se x for 7, professor, vamos lá. F de 7 é igual a 4 vezes x, que é 7, menos 20. Então, eu vou ter que meu f de 7 é igual a 4 vezes 7, 28. 28 menos 20, f de 7 é igual a 8. Viram que para cada valor de x, eu tenho um valor de y associado, eu tenho um valor de f de x associado, tranquilo? Então, guardem bem isso. Para cada coordenada x, iremos obter uma coordenada f de x. Tranquilo? Sempre assim, galera. Isso que é valor numérico. E pode ser cobrado, e como já foi, nós vamos ver depois exercícios assim, em vários concursos aí das mais variadas bancas. Olha só um exemplo, IF Espírito Santo. Seja uma função gx definida de R em R, tal que gx é igual a 2x menos k, se o par ordenado P e K é uma solução de G de x, então a relação entre P e K é. Galera, uma coisa importante para a gente compreender aqui é que par ordenado. O que é um par ordenado? Par ordenado é um conjunto de dois valores escritos dessa forma, na qual o primeiro valor representa a variável x, que é o valor que está no eixo x. Lembra do plano cartesiano? É um ponto localizado no eixo x. E o segundo valor representa o ponto, a projeção do ponto no eixo y. Então, ele vai estar localizado no eixo y. Por isso que nós chamamos aqui de x e aqui de y. Tranquilo? Então, sempre assim, num par ordenado, o primeiro valor representa a variável x e o segundo valor representa a variável y. Professor, eu poderia escrever assim, ó, x e f de x dá na mesma? Sim, galera. Você só precisa entender, lembra que eu falei que f de x e y é a mesma coisa? Então, é usual o y, porque nós falamos em plano cartesiano, eixo x e eixo y. A gente não fala eixo x e eixo f de x. Ok? Não é usual essa linguagem, mas entenda que esse valor que você vai encontrar de f de x, ele representa, então, essa coordenada y. Tranquilo? E na hora de projetar graficamente, ele vai estar lá no eixo y. Bom, já sabemos, então, o que é esse par ordenado. O primeiro valor é a variável x e o segundo valor é a função f de x. Beleza? Ele falou que o ponto P, cuja coordenada é PK, ó, PK. Essa é a coordenada do ponto P. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a projeção desse ponto P no eixo x vale P. Então, quem é meu x? Meu x é igual a P. A projeção desse ponto P no eixo y vale K. Isso quer dizer que meu y é igual a K. Y igual a K. É essa a leitura que eu faço desse par ordenado. O que o exercício disse? Ele falou que esse ponto ele é uma solução da função g de x. Toda vez que um par ordenado é solução de uma função, ele está querendo dizer matematicamente que, se você substituir essas coordenadas desse ponto na função,
a igualdade prevalece. A igualdade continua sendo verdadeira. Observe que eu tenho uma igualdade aqui, ó. G de x é igual a 2 vezes x menos k. Essa função g de x é isso aqui. Qualquer ponto, qualquer coordenada, qualquer par ordenado que fizer parte dessa função, torna ela verdadeira. Então, ao substituir aqui o valor em g de x e o valor de x, essa igualdade, ela prevalece verdadeira, certo? Então, como ele disse que isso aqui é solução daquilo, é só substituir. Quem é meu x? Meu x vale p. Quem é o meu y? Que é o g de x. Lembram? Y, g de x é a mesma coisa. Vale k. Então, eu vou substituir. Aqui vai ficar assim, ó. K igual a 2p menos k. O que eu fiz? No lugar do g de x, que é o y, eu coloquei o k, porque ele falou que é k, e no lugar do x eu coloquei o p, porque de acordo é p, o primeiro valor. Agora eu vou isolar. Menos k vem para cá, mais k, né? Esse cara aqui, ó, negativo, trago para cá positivo, igual a 2p. 1k mais k, 2k, igual a 2p. Ó, 2 de um lado, 2 do outro, simplifico. Conclusão, meu k é igual a p. Portanto, resposta, letra B. K é igual a P. Tranquilo, gente? Beleza? Então, observe que a construção disso daqui, ela é realmente assim, tem que ser respeitada. A parte teórica, e eu estou procurando fazer isso aí com bastante tranquilidade, para que você entenda todos os conceitos direitinho, porque se você mosquear, se você der bobeira em algum conceito, você acaba não conseguindo resolver os exercícios. Bom, agora nós vamos ver a seguinte situação. Como que eu monto o gráfico de uma função? O exercício ele pode me dar uma função e depois pedir para que eu identifique qual é o gráfico dessa função. É claro que na hora que você for fazer um concurso, nenhuma banca vai pedir lá para você construir o gráfico. Mas ela vai pedir para você dizer qual é o gráfico que está associado àquela função algébrica. E aí, obviamente, que se você não sabe construir, você não vai saber identificar qual é o gráfico. Então, é importante a gente saber construir, porque aí facilita nós identificarmos qual é o gráfico. Então, para construir o gráfico de uma função, alguns detalhes são bem legais aqui. E a dica lá que é a seguinte. Primeiro, para construir o gráfico de uma função, você precisa só e somente só conhecer apenas 2 pontos de coordenadas. Só 2 pontos. A partir do momento que você conhecer 2 pontos, você já consegue identificar o gráfico de uma função do primeiro grau. Por quê? Por uma questão bem simples e bem óbvia. Dentre os axiomas existentes na geometria, um deles diz o seguinte, né? Lá dados por Euclides, no estudo da geometria a gente fala sobre isso. Lá diz assim, por 2 pontos passa uma única reta. Uma única reta. Então, se eu tenho um ponto aqui e eu tenho outro ponto aqui, 2 pontos, eu só consigo passar uma reta por esses 2 pontos ao mesmo tempo. Não vai passar mais de uma reta, é só uma reta que vai passar pelos 2 ao mesmo tempo. Tranquilo? Bom, de acordo com esse axioma, e apoiando nessa informação, né, que são informações tidas como verdadeiras dentro da matemática, e por se tratar de uma representação geométrica, que é uma reta, então, conhecendo esses 2 pontos, eu consigo já determinar o gráfico. E aí se torna algo mais legal aqui, porque facilita o reconhecimento gráfico. Lembram que eu falei que a função ela é escrita como f de x igual a a vezes x mais b? Lembram do B? Eu não falei que B é um ponto localizado no eixo Y? Sim. Então, eu já conheço um ponto, só pela representação algébrica já dá para descobrir um
dos dois pontos que eu preciso conhecer. Então, o B, nesse caso aqui, vale quanto, gente? Vale 10. O meu A vale 2, né? E meu B vale 10. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que é acrescente e decrescente. Beleza? Bom, como o B vale 10, eu sei que no plano cartesiano, essa reta vai passar pelo ponto 10. Tranquilo? Bom, agora falta descobrir o outro ponto. Como que eu procedo para encontrar o outro ponto? Você tem várias alternativas para encontrar um outro ponto, porque esse ponto pode ser em qualquer lugar. Você pode pegar a função, que é f de x igual a 2 vezes x mais 10, dar o valor que você quiser para x. Se você quiser chamar de 1, de 2, de 3, de 4, o valor que você quiser. Atribui esse valor a x, e aí você vai calcular qual é o valor de y correspondente. Por exemplo, se x for 1, 2 vezes 1, 2, 2 mais 10, 12. Pronto, eu já encontrei um outro ponto. 1 para x, 12 para y. Eu vou marcar esse ponto e vou interligar um no outro, eu tenho a minha reta. Tranquilo? Então, um procedimento seria esse, dar o valor que você quiser para x e achar o y, ou então encontrar o zero ou a raiz, que é exatamente quando eu pego a função e faço ela igual a zero. 2x mais 10 igual a zero. Bom, resolvendo essa equação, isolando a variável, passei o 10 para o outro lado, 10 dividido por 2, menos 5, porque era menos 10, ficou menos 5. Graficamente, como que vai ficar? Olha só, desenhei aqui o plano cartesiano, o eixo x e eixo y. Agora eu tenho que marcar esses pontos. Um ponto é 0 e 10, o outro ponto é menos 5 para x e 0 para y, porque eu chamei a função de 0, ok? Vou marcar primeiro o ponto 10 positivo, a gente sabe que o eixo x é positivo para cima, negativo para baixo, o x é positivo para a direita, negativo para a esquerda, então 10 vai estar aqui em cima, correto? Aí o outro ponto, que é do x, como é 0 para y, então ele vai estar no eixo x. Positivo para a direita, negativo para a esquerda, então o ponto vai estar do lado esquerdo. Está aqui, menos 5. E aí, depois que eu determinei os dois pontos, é só traçar uma reta, interligando eles dois, pronto, está aqui a representação gráfica. Mas, como eu disse, nenhuma banca vai pedir para você construir isso, mas ele pode te dar uma expressão e perguntar para você qual é o gráfico associado a essa função. E é óbvio que, se você não conseguir desempenhar isso, você vai ter dificuldade em identificar qual seria o gráfico. Beleza? Tranquilo, né, galera? Bom, vamos para mais um exemplo aqui. Olha só. Dado o gráfico da função, definida por f de x igual a x mais b, determine a e b. Veja bem, gente, agora vai acontecer o processo contrário. No anterior, ele me deu a função e pediu para construir o gráfico. Agora ele faz uma inversão. Ele me dá o gráfico e quer saber qual é a função. Esse caso geralmente requer assim uma atenção maior e a gente observa que alguns alunos têm dificuldade. Mas vamos lá, matar essa dificuldade agora. Esse é o gráfico que o exercício informou. Eu tenho esse desenho. O que ele quer que eu faça? Que eu encontre qual é o valor de A e qual é o valor de B. Professor, o B é tranquilo. Verdade, gente. O B é tranquilo. Quem é o B? O B é o ponto localizado no eixo Y, onde a reta intercepta o eixo Y. Então, o meu B vale 6. De cara, eu já sei. Então, eu já descobri um valor aqui. Falta descobrir o outro. Ah, professor, meu A vale 2. Não caia nesse erro. O A não é o valor que está no eixo X. Certo? Não é o valor. Às vezes pode coincidir, mas não é. Tá? Então, veja bem. Esse valor aqui, quem é esse cara aqui? Esse cara é a raiz. O que é a raiz? É o valor atribuído ao x que faz a função ser igual a 0. E aí a gente vai usar essa lógica aí para determinar o valor de A. Olha só. Então, eu tenho que o B vale 6, então eu já matei o B, tá? Agora eu vou descobrir
quem é o A. Para descobrir quem é o A, eu vou olhar para o gráfico e eu vi que a reta intercepta o eixo X no ponto 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando x for igual a 2, o valor de f de x vale 0, porque aqui é a raiz. Então, eu vou pegar a equação 2a mais 6, porque não era ax mais b, a vezes x mais b, certo? F de x vale 0, então por isso que eu fiz igual a 0. O b eu já sei que é 6, por isso que ficou mais 6. Por que ficou 2a ou a vezes 2? Tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto. 2a, porque aqui é x vezes a vezes x. E eu vi que o x vale 2, por isso que ficou 2a. Então, agora é só isolar o a, eu encontro o valor dele. Eu vou ter menos 6, depois menos 6 dividido por 2, menos 3. Conclusão, o a vale menos 3 e o b vale 6. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Essa é a ideia que nós vamos estar trabalhando aí quando se trata de fazer o processo contrário, né? Construir a função a partir do gráfico. Beleza? Bom, gente, vamos falar agora de função crescente e decrescente. O que é isso, professor? O que é função crescente? O que é a função decrescente? Uma função, ela pode, como é função, ela depende de um valor da variável. Então, dependendo do valor dessa variável, pode fazer com que essa função aumente o seu valor. Então, na medida que eu aumento o valor da variável, a função também aumenta os seus valores. Naquele exemplo do táxi, se você andar 1 quilômetro, é um valor que você vai pagar. Se você andar 10 quilômetros, será um valor maior. Quanto mais quilômetros você andar, maior será o valor a ser pago. Beleza? Então, observe que uma cresce em função da outra, certo? E poderia ser o contrário. Quanto menos quilômetros você andar, menor será o valor que você vai pagar. Então, na medida que diminui a distância, diminui o valor. Então, é uma situação... desculpa. Esse exemplo não funciona com relação a crescente. Aumentou o valor da variável, aumenta o valor a ser pago. Beleza, isso acontece. Agora, tem situações em que você aumenta o valor da variável e isso vai fazer com que a função diminua. Tá? Então, o aumento da variável provoca na função uma diminuição. E aí, nesse caso, ela é chamada de decrescente. Então, repetindo, quando que ela é crescente? Quando, aumentando o valor da variável, faz com que a função aumente também. Quando que ela é decrescente? Quando, aumentando o valor da variável, faz com que a função diminua. Ocorre o inverso. Tranquilo? Professor, como que eu posso identificar isso? Nós temos duas formas de identificar o crescimento ou decrescimento de uma função. Uma forma seria a forma algébrica, a outra seria a forma geométrica. A forma algébrica ela é muito tranquila. Por quê? Porque o crescimento ou decrescimento de uma função está associado ao simples sinal do coeficiente A. Então, é só uma questão de observação. Você olha quem é o coeficiente A, se ele for positivo, portanto, maior que 0, a função é crescente. Se ele for negativo, portanto, menor que 0, a função é decrescente. E não tem outra opção, ou ela cresce ou ela decresce. Beleza? Então, vamos lá. F de x igual a 2x mais 8. Quem é o meu A aqui? O meu A é o coeficiente que está junto com x. Nesse caso aqui, o 2. Se ele é positivo, então a minha função ela é crescente. Quando que ela vai ser decrescente? Exemplo. Agora eu tenho A negativo. Vou pegar aqui uma função, ó. F de x igual a menos 3x mais 6. Quem é meu A aqui? Menos 3. Portanto, negativo. Se ele é negativo, então a função é decrescente. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu quero que você entenda essa ideia de crescente ou decrescente. Se eu sei que a função é crescente, qual é a leitura que eu faço disso? Na medida que os valores da variável aumenta,
a minha função também irá aumentar. Se o valor da minha variável diminuir, a minha função também vai diminuir. Quando a função é crescente, isso ocorre. Agora, quando é decrescente? Na medida que eu aumento o valor da variável, a função diminui. O contrário, na medida que eu diminuo o valor da variável, a função aumenta. Tranquilo? É o inverso. Beleza. Isso é representação algébrica. Agora, nós podemos também fazer essa mesma identificação de forma geométrica. Como que isso vai acontecer? Olha só, vou colocar aqui os dois casos que representam algebricamente o crescimento e o decrescimento. O que esses gráficos aqui têm de diferente? Ambos são retas, ambos interceptam os dois eixos. A diferença está no sentido, na forma da inclinação. Observem que esse primeiro gráfico aqui, ele tem uma inclinação voltada mais para o lado direito, certo? A extremidade superior da representação do gráfico, ela se encontra inclinada para a direita em relação à extremidade inferior, que é o ponto de partida, digamos assim. Vamos supor que aqui seria a partida, aqui seria a chegada, só para facilitar a compreensão. Observe que a chegada, que é sempre o ponto superior, ele está na frente, à direita do ponto de partida, que no caso aqui seria o inferior. Tá? Agora observem, nesse outro caso, que está ao contrário. O ponto superior, o ponto inferior. Olha só, ele está à esquerda do ponto inferior. Aqui, o superior está à direita do inferior. Aqui, o superior está à esquerda do inferior. Então, essas situações nos remetem a um tipo de situação diferente. Quando ele estiver à direita, ela é crescente. Quando ele estiver à esquerda, ela é decrescente. Então, basta você fazer esse comparativo. Olha para o gráfico. O ponto superior, ele está, a extremidade superior, ela está à direita ou à esquerda da inferior? Se estiver à direita, crescente. Se estiver à esquerda, decrescente. Fechou? Tranquilo. Bom, olha só. FAEP-Sul 2016. Olha o que nós temos aqui. Assinale a alternativa que representa graficamente a função cuja lei de formação é dada por f de x igual a 3x mais 6. Se recorda, eu falei que tem bancas que cobram isso. Ele te dá a função e quer saber qual é o gráfico que representa essa função. Bom, gente, veja bem. É algo que, por eliminação, você já resolve ele praticamente 100%, sem a necessidade de fazer cálculo. Beleza? Mas vamos lá. Olha só, a primeira coisa que você observa é o seguinte. Essa função aqui, f de x igual a 3x mais 6. Qual é a leitura que eu faço dela? Eu sei de cara que o coeficiente b dela vale 6. Certo? Ax mais b, então o b vale 6. E eu sei também que o gráfico dessa função obrigatoriamente vai passar pelo ponto 6. Obrigatoriamente. O que aconteceu o gráfico dessa função aqui? Ó? Ele não passa pelo 6. Aí tem um outro detalhe também que eu posso usar nessa análise. Essa função ela é crescente ou decrescente, galera? Crescente. O A é positivo, então a função é crescente. Se ela é crescente, lembram? Acabamos de falar, o ponto superior tem que estar à direita do inferior. O ponto superior está à esquerda do inferior. Então, não é essa a resposta. Essa função também não é. Por quê? Porque essa função é uma função constante. Você observa que é uma situação onde qualquer valor de x eu tenho o mesmo valor de y. Então, eu tenho um único valor para y.
qualquer valor de x, qualquer valor de x, eu tenho um único valor para y. Então, ela é chamada de constante. Não é o nosso caso, a nossa função não é desse tipo. Tá? E aí, eu tenho a situação C e a situação D. Ambos os casos, a função é crescente. Observe, ponto superior está à direita do ponto inferior. Beleza. Mas como que eu posso descobrir qual das duas vai ser o correto? Vou precisar fazer cálculo? Não. Basta você observar o B. Se o B é 6, é porque a reta passa pelo 6. Olha o que acontece com essa reta aqui. Ela está passando exatamente no ponto 3. Tá? Não sei se está bem legível daí, se dá para você verificar, mas eu ampliei aqui, ó, 3. Então, ela está passando pelo ponto 3. E isso eu sei que não é verdade, porque o B vale 6. Ela teria que passar pelo 6. Já esse outro gráfico, ele não me mostra aonde a reta está interceptando o eixo Y. Mas, pela forma que está sendo representada, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu continuar a prolongar essa reta, ela vai interceptar aqui num ponto que provavelmente vai ser o 6. O exercício, a representação não indicou. Mas, como eu tenho 4 alternativas e eu já eliminei essas 3, então, sem sombra de dúvida que a resposta correta será essa, certo? Aí eu não fiz cálculo. Mas, se você quer tirar a dúvida para saber se isso de fato vai ser verdadeiro ou não, o que você pode fazer? Eu não conheço o ponto no eixo Y, mas eu conheço o ponto no eixo X. Aqui é o ponto menos 2. Aqui está indicando que essa reta cortou o eixo X no ponto menos 2. Sendo assim, se f de x igual a 3x mais 6, se cortou no ponto menos 2, e aqui é a raiz, lembram? Quando a reta corta o eixo x, aqui é a raiz, quer dizer que aqui é 0. Então, é só fazer essa conta aqui, ó. Tem que dar menos 2. Passando 6 para cá, vem menos 6, e menos 6 dividido por 3 é menos 2. Então, bate. Olha só, a raiz é exatamente o menos 2. Então, eu tenho certeza que essa é a resposta correta. Beleza? Repito, nem precisava fazer isso. Só por eliminação, você só ia ficar diante de uma única opção de escolha aí. E aí a resposta já seria ela. Beleza? Tranquilinho aí, galera, tá? Bom, gente, sinal da função. O sinal, ele é para nos auxiliar aí a resolver situações sem precisar fazer cálculo. E aí você usa desse processo por eliminação para eliminar algumas questões aí, tá? Veja bem, o que é o sinal de uma função? É um estudo pelo qual nós vamos dizer para qual valor da variável a função é positiva e para qual valor da variável a função é negativa. Então, agora não basta dizer só que ela é positiva ou negativa. Eu preciso informar quais são os valores. Então, estudar o sinal de uma função é dizer, ó, para o valor de x tal, que é a variável, a função é 0. Para o valor de x maior que tal valor, a função vai ser positiva. Para os valores de x menor que determinado valor, a função será negativa. Então, isso que é fazer o estudo. É dizer quando que ela é positiva, quando que ela é negativa e quando que ela é 0. Então, fazer o estudo implica em darmos 3 respostas. Quando que é positiva, quando que é negativa e quando que é 0. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplo. f de x igual a 2x mais 6. Vou fazer o estudo dessa função. Então, qual é o segredo para nós fazermos o estudo? O primeiro passo é encontrar a raiz, porque eu preciso saber quando que essa função é 0. Lembrando que a função é 0 quando ela corta o eixo x. E é a partir desse ponto, do 0, da raiz, é que eu defino para onde que ela é positiva e para onde que ela é negativa. Então, eu preciso, de forma obrigatória, saber a raiz. Então, o primeiro passo é calcular a raiz. Basta pegar 2x mais 6 e fazer igual a 0, certo? Essa função ela é uma função crescente. Por quê? Porque o a é positivo. O a é positivo, função crescente. O que é crescente? Aumenta o valor da variável, aumenta o valor da função. Diminui o valor da variável, diminui o valor da função. Beleza? Bom,
ela é uma função crescente, vou calcular o zero. Olha só, 2x mais 6 igual a zero, isolei, x igual a menos 3. Quem é o zero dessa função? X igual a menos 3. O zero é menos 3. Beleza. Então, vamos fazer o estudo. Como é uma função crescente, ela vai ser positiva na medida que o x aumentar. Ela vai ser negativa na medida que o x diminuir. Ela aumenta quando o x aumenta, ela diminui quando o x diminui. Quem é o meu x? É o zero da função. É ele que é o ponto de referência. Então, eu vou dizer assim, que a minha função é zero quando x for igual a menos 3. Tranquilo, tá? Então, o ponto do zero da função fica exatamente no eixo x. Agora, olha só, o que vai acontecer? A minha função ela vai ter mais ou menos esse formato aqui, tá? Ela vai ser uma função assim, inclinada para a direita, o ponto superior à direita do ponto inferior da reta. Tranquilo? Então, vai ter esta inclinação. Então, quando que ela é positiva? Ela é positiva, lembra, o eixo y é positivo para cima e negativo para baixo. Aonde ele é positivo, gente? Maior que zero. Aqui, ó, acima do eixo x. E ela está acima do eixo x a partir daqui. Antes daqui, ela está para baixo. Então, a partir daqui, ela está para cima. Então, ela é positiva quando o x for maior que a raiz, que é menos 3. Quando que ela é negativa? Quando, aqui para baixo, quando for antes do menos 3, ou seja, menor que menos 3. Pronto, está aqui, ó. Esse é o estudo, dizer quando que é positivo e negativo. Vamos fazer um outro caso agora, o contrário. Vou pegar agora uma função decrescente. O meu a vale menos 2, ok? Função decrescente. Então, eu tenho que ela sendo decrescente, o que ocorre? O inverso. Se eu aumento o valor da variável, a minha função diminui. Se eu diminuo o valor da variável, a minha função aumenta. Tá? Lembram disso. Decrescente é o contrário. Mas o segundo passo é o mesmo. Eu tenho que encontrar o zero. O zero é o divisor de águas. Tá? É a partir dele que eu vou dizer se é mais ou se é menos, se aumenta ou se diminui. Tranquilo? Então, vamos lá. Calculando o zero. Menos 2x mais 6 igual a zero, isola a variável, tal e coisa, tudo aquilo lá, você vai encontrar que x é igual a 3. Então, quem é o zero dessa função? É o 3. Então, 3 é o ponto de partida. Beleza. Agora, eu vou fazer as observações. Primeiro, zero. Acabei de calcular. Quando que a função é zero? Quando x for igual a 3. Então, o meu ponto aqui no eixo x é o 3. Beleza. Como a minha função ela é decrescente, a inclinação dela agora vai inverter. O ponto superior vai estar à esquerda do ponto inferior da reta, certo? Então, observem aqui, ó, que no desenho, a minha reta inverteu a inclinação. Agora, ela não está inclinada para a direita e sim para a esquerda. O ponto superior da reta está à esquerda do ponto inferior da reta. Tranquilo. Lembrando, o x é positivo acima do eixo x e negativo abaixo. Então, quando que eu vou ter agora uma função positiva, maior que zero, positivo? Quando? Olha só, ela está para cima do eixo x antes do 3. Então, o positivo está para cá. Na medida que eu diminuo o valor do x, a função assume valores maiores, certo? Então, eu vou dizer que ela é positiva toda vez que o x for antes, menor que o 3. E aonde que ela vai ser negativa, gente? Olha só, abaixo do eixo x está depois do 3. Então, o negativo está ali. Então, ela vai ser menor que zero quando x for maior que 3. Para qualquer valor de x maior que 3, a minha função ela vai estar abaixo, então ela é negativa. Tranquilo? Belezinha? Bom, terminamos aí a parte teórica, galera. Vamos fazer alguns exercícios agora, que já foram cobrados aí em algumas bancas, para a gente poder treinar todos esses conceitos trabalhados nessa aula aqui. Beleza? Vem comigo, então, primeiro exercício. O legal aqui agora é um momento de treino. Então, eu peço assim para você, que já assistiu toda essa aula, leia a questão, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer antes da nossa explicação, tá? E aí depois você acompanha se resolveu de forma correta ou não.
destacando sempre aqui que o que mais importa, galera, agora é, mesmo que você erre, que você compreenda o exercício na hora que eu resolver, beleza? Olha só, IBFC 2018, os pontos de coordenadas menos 3 e 2 e 1 e 10 são elementos de uma função do primeiro grau. Então, para que o ponto x e 6 seja um elemento dessa mesma função, né, o valor de x deve ser. Bom, para que eu possa dar essa resposta, eu preciso saber qual é a função que esse exercício está fazendo referência. Eu não sei qual é a função, mas ele me deu subsídios para encontrar essa função. Ele me deu 2 pontos que representam as coordenadas. Então, eu vou colocar, reescrever essa função de acordo com esses 2 pontos. Lembrando que toda função do primeiro grau ela é escrita nesse formato, ó, f de x é igual a A vezes x mais b, correto? Toda função do primeiro grau ela é escrita nesse formato. A pergunta aqui é o seguinte, se a função vale 6, qual é o valor de x que torna verdadeiro isso, certo? Só que para dar essa resposta, eu vou primeiro ter que escrever a função. Como que eu vou escrever essa função? De acordo com os pares ordenados, eu tenho aqui ó, x, eu tenho aqui y, eu tenho aqui x, eu tenho aqui y. Lembram que eu disse que para cada valor atribuído à variável, eu tenho um valor para a função. Em outras palavras, para cada valor de x, eu tenho um valor de y associado. Então, se eu disser que x vale menos 3, o y vai valer 2. Se eu disser que o x vale 1, o y vale 10. Então, eu tenho aqui 2 funções que eu posso escrever de acordo com aquela informação. Se eu pegar a primeira, menos 3 e 2, eu vou ter a seguinte função. Se x é menos 3, o y vale 2. Então, em outras palavras, x menos 3, como é a vezes x, então vai ficar assim, ó, menos 3a mais b igual a f de x, que no caso é o y, vale 2. Eu usei esse par, menos 3 e 2, para substituir aqui na função. Então, no lugar do x, eu coloquei o menos 3 e no lugar do f de x, eu coloquei o 2. Beleza? Vou escrever agora outra função com esse par, 1 e 2. Ou seja, no lugar do x, eu vou colocar 1 e no lugar do f de x, eu vou colocar 10. Então, vai ficar assim, 1 vezes a é somente a, mais b igual a 10. A é 1 vezes a. Ok? Então, 1 vezes a não precisa indicar. Se quiser indicar, não tem problema. Beleza. Agora, para poder escrever a função, eu preciso saber o valor de a e o valor de b. Como que eu vou descobrir isso, professor? Nós temos aqui um sistema de equação do primeiro grau. Para resolver um sistema, e a gente já explicou isso na aulinha de equação do primeiro grau com 2 variáveis, você tem vários métodos, adição, substituição, comparação, você pode escolher qualquer um deles para resolver isso daqui. Eu vou fazer pelo método da adição, que consiste em somar uma equação com a outra. Mas, para isso, primeiro eu vou multiplicar essa equação, vou multiplicar a de cima, que fica mais fácil. Vou multiplicar a de cima por menos 1. Você pode multiplicar qualquer uma, tá? Porque o objetivo desse método é, ao somar uma equação com a outra, eu elimino uma das 2 variáveis. Ou eu elimino a variável a, ou eu elimino a variável b. Então, ao multiplicar toda a primeira equação por menos 1, eu vou inverter o sinal, porque multiplicando por menos 1, simplesmente muda o sinal. Menos 3 vezes 1 vai ficar 3. Então, era menos 3a, fica 3a. Mais b vezes menos 1 fica menos b. O 2 vezes o 1 vai ficar menos 2. Então, pronto, está aqui. Nós vimos lá no estudo da equação que, se eu multiplicar uma equação inteira por um determinado valor, eu não altero o resultado final. Na verdade, eu só estou encontrando uma equação equivalente.
Lembram? Equação equivalente são equações que, muito embora representadas de formas diferentes, elas apresentam o mesmo conjunto de solução, certo? Não tem solução diferente, é a mesma solução. Então, 3A menos B igual a menos 2 é a mesma coisa que menos 3A mais B igual a 2. O resultado de A e B não muda. Bom, agora eu vou somar essa equação com a equação 2 aqui, que seria A mais B igual a 10, beleza? Somar uma equação com a outra é somar os termos semelhantes. A soma com A, B soma com B. Só que ao fazer isso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho um B positivo e um B negativo, ó, menos B mais B. Então, um elimina o outro. O que aconteceu aqui? 3A mais A vai dar 4A. E 10 tira 2, sobra 8. Portanto, quem é meu A? 8 dividido por 4, meu A vai ser igual a 2. Pronto, já sei que meu A vale 2. Agora, falta achar o B, porque para poder escrever a equação, eu tenho que saber o A e o B. Como que eu acho o B? Eu não sei que A mais B é igual a 10. Se A mais B é igual a 10, é porque o meu B vale 8. Qual número que somado com 2 vai ser igual a 10, já que o A vale 2? 8. Então, meu B vale 8. Conhecendo o A e o B, agora eu volto aqui. Como que vai ficar a minha função? Vai ficar assim, ó. F de x igual a vezes x, portanto, 2 vezes x, mais 8. O que o exercício quer saber? Qual é o valor de x se a função for 6? Então, é mole. Vou pegar aqui, no lugar do f de x, vou colocar 6, que é o valor que ele disse que a função assume, e vou fazer o cálculo para encontrar o x. Ó, 2 vezes x mais 8. Passando o 8 para cá, 6 menos 8 igual a 2. 6 menos 8, menos 2. E menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Portanto, resposta letra A, x igual a menos 1. Se a função for 6, o valor de x correspondente ao menos 1. Tranquilo? E está resolvida a questão. Beleza, gente? Olha só que a gente teve que aproveitar muito conhecimento lá da equação do primeiro grau, lá com duas variáveis. E isso vai ocorrer por diversas vezes quando a gente tiver que dar um determinado valor ou construir uma função, tá? Construir a função que representa determinado gráfico ou assim como ele deu um conjunto de pares ordenados aí, tá? Então, preciso dominar bem a equação do primeiro grau com uma variável e com duas variáveis. Nós vamos recorrer muito a isso aqui. Vamos lá. Exercício 2. Banca Consuplan 2017. Olha só o que nós temos aqui, ó. O lucro de uma empresa relacionado ao dia do mês é dado pela função LX, que é o lucro, igual a 5.000 mais 10.000, que multiplica 31 menos x, sendo x o dia do mês. O dia do mês em que a empresa tem um lucro de 165.000 é. Então, ele quer que nós informemos qual é o dia do mês que vai demonstrar esse lucro aqui que a empresa obteve. Beleza? Bom, então, a equação está aqui, ó. L de x igual a 5.000 mais 10.000, que multiplica 31 menos x. Vocês observem que, ao reescrever essa equação, eu tirei o vírgula 00. Gente, esse vírgula 00 pode bugar a cabeça de muita gente. Fica realmente esperto com relação a isso. Você não precisa colocar, a não ser que seja um número diferente de 0, e aí as alternativas podem sofrer aí, dependendo dos valores que estão sendo processados aí, dar alguma alteração. Mas se for 00, pode eliminar. Então, 5.000, 10.000 sem o 00. Beleza. A pergunta é a seguinte. Quantos dias, que é o x, são necessários para que essa empresa produza 165.000? Então, eu tenho aqui a função. O que eu vou fazer? Olha só,
o lucro que ela tem que ter é 165 mil. Então, substituir aqui. 5 mil, mais o 10 mil está multiplicando. Então, eu tenho que fazer uma distributiva aqui. 10 mil vezes 31, 10 mil vezes x. 10 mil vezes 31, gente, vai dar 310 mil. 10 mil vezes x vai dar menos 10 mil x. Tranquilo? Bom, e agora, professor, o que eu faço? Vou somar esse 310 mais o 5, que vai dar um total de 315. 310 mais 5, 315. E vou transferi-lo para o lado de cá. Então, vou passar, aliás, a variável para o lado de cá e o que não tem a variável para lá. Então, olha só, menos 10 mil vem para cá, mais 10 mil. Está aqui, ó, 10 mil x. Igual 310 mais 5, 315. 165 vai para lá, menos 165. Então, está aqui. Então, eu tenho 315 menos 165. Quem vai ser meu x? Ao fazer essa diferença, nós vamos encontrar 150 mil. O 10 mil está multiplicando, passo ele dividindo. Então, eu tenho aqui, eliminando as variáveis, ó, eliminando 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, resposta x igual a 15. Portanto, letra E. No dia 15, essa empresa vai ter esse faturamento aí, esse lucro desejado de 165 mil. Tranquilo? Belezinha? Consegui fazer, professor, acertei. Parabéns. Não consegui, mas entendi a solução. Ótimo também, galera. O importante é que você entenda como foi resolvido essa continha. Beleza? Exercício 3, galera. Vamos lá. Consuplan 2018. O que eu tenho aqui, ó? Em uma licitação pública, 2 empresas alimentícias apresentam suas propostas quanto ao preço mensal cobrado para fornecer marmitas a um batalhão, conforme o número de soldados do batalhão. Beleza, 2 empresas estão apresentando os preços de cobrança. Eu tenho aqui que o preço mensal cobrado pela empresa A é dado por P de X, que é essa função, 5 mil mais 80. E o preço mensal cobrado pela empresa B é dado por Q de X, dado pela função 4.750 mais 85x. Em que X é o número de soldados do batalhão. Agora, eu tenho que verificar qual é a situação que se enquadra essa questão. Em que situação é mais vantajoso eu contratar a empresa A ou contratar a empresa B? Então, dá uma pausa no vídeo, leia as alternativas e tenta chegar numa solução aí. Bom, vamos lá, galera. Esse exercício diz o seguinte. Na letra A, ele fala assim que é mais vantajoso contratar a empresa A desde que a quantidade de soldados seja inferior a 40. Na letra B, mais vantajoso contratar a empresa B desde que o número de soldados seja maior que 80. Na letra C, ele fala que tanto faz se a quantidade for igual a 60. Na letra D, ele fala que é mais vantajoso B desde que seja inferior a 50. E, por último, na letra E, ele fala que é mais vantajoso A desde que a quantidade de soldados seja inferior a 30. Para nós darmos essa resposta, a gente vai ter que fazer uma equiparação entre essas funções aqui. Então, eu vou anotar aqui, eu tenho uma função A dada por P de X igual a 5.000 mais 80x. E eu tenho uma função B dada por QX igual a 4.750 mais 85x. Beleza? Vamos pegar uma tela em branco aqui. Vamos voltar aqui. Uma tela em branco. E o que eu tenho aqui, galera? Olha só, eu coloquei aqui a função da empresa A e eu coloquei aqui a função da empresa B. Vamos entender a leitura que nós temos que fazer disso. Ele quer saber qual das empresas é mais vantajosa
que se faça esse acordo, que dê como vencido essa licitação. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a empresa mais vantajosa será aquela que oferecer o menor valor. Observe que mais vantagem implica em menos valor gasto. Então, para que A seja selecionada como a empresa vantajosa, o preço dela tem que ser menor. Para que B seja tratada como a mais vantajosa, o preço dela tem que ser a menor. Então, mais vantagem implica em menos valor. Portanto, por exemplo, dizer que a empresa A é mais vantajosa que a empresa B é a mesma coisa que dizer, por exemplo, que B é maior que A. Nessa situação que eu criei, B maior que A, eu estou dizendo que A é mais vantajoso do que B. Porque se B é maior que A, é porque o preço de A é mais barato. Se eu disser A maior que B, eu estou dizendo que B é mais vantajoso, porque o preço de B vai ser menor que o preço de A, já que A é maior que B. Galera, não importa qual é a analogia que você tome como ponto de partida, você pode fazer esta ou esta consideração. Independente da consideração tomada, a resposta final vai ser a mesma, tá? Só que aí você vai fazer a leitura. Se você partiu daqui, você vai encontrar o valor de X que faz com que A seja mais vantajoso que B. Se você partir daqui, você vai encontrar o valor de X que faz com que B seja mais vantajoso que A. Obviamente, a partir daí, dá para fazer no inverso, você vai saber quando que o outro é mais vantajoso também. É só inverter, tranquilo? Por isso que tanto faz. Vamos pegar esse primeiro aqui, B maior que A. Quem é B? B é 4.750 mais 85x. Maior que A. Quem é A? 5.000 mais 80. 5.000 mais 80x. Como que eu resolvo isso, professor? Equaçãozinha normal, simples, tá? O que tem x vem para um lado, o que não tem x vem para o outro. Então, eu vou ter aqui, ó, 85x, passo 80 para cá, troca de lado, troca o sinal, maior que 5.000, 4.750 vai para o outro lado, negativo, 4.750. Aí eu tenho 85, tiro 80, 5, maior, 5.000 menos 450, 250. 5 está multiplicando, passo dividindo, 250 dividido por 5, 50. Olha só, encontrei que x é maior que 50. Qual é a leitura que eu tenho que fazer disso? A analogia inicial partiu do princípio que B é maior que A. Portanto, A é mais vantajoso do que B, porque A é menor, então mais vantajoso. Em que situação A é mais vantajoso? Quando x for maior que 50. Para qualquer situação em que o batalhão tiver mais de 50 soldados, o A será vantajoso. Quando que B vai ser vantajoso? Quando for o contrário, quando for menor que 50. Então, essa é a leitura. Para uma quantidade maior que 50, A é vantajoso. Por uma quantidade menor que 50, B é vantajoso. E quando que tanto faz? Eles terão o mesmo valor, quando for exatamente o 50. Se você tivesse feito a analogia da forma contrária, A maior que B, aí você iria encontrar, ia fazer esse mesmo cálculo aqui, só ia inverter a posição dos elementos, tá? Ou então, ao invés de escrever A menor que B, você poderia escrever B menor que A. Ao invés de escrever A maior que B, você poderia escrever B menor que A, porque aqui está B maior que A e aqui B menor que A. E aí, você desenvolve, você iria encontrar, nesse caso aqui, um x menor que 50. Aí, qual era a leitura que você teria que fazer? B, para ser vantajoso, x tem que ser menor que 50. A, para ser vantajoso, x tem que ser o contrário, maior que 50.
Beleza? Então, tanto faz um caminho ou outro, você chega na mesma conclusão. Bom, então nós já sabemos que para B ser vantajoso, X tem que ser menor que 50, certo? E A tem que ser maior que 50. Então, 50 é um número de referência nosso. Beleza, vamos voltar agora para o texto para ver qual das alternativas a gente pode tomar como resposta correta. Então, voltando para o texto, eu vou ter o seguinte, vou colocar bem aqui, ó. Para que B seja maior que A, temos que X tem que ser maior que 50. Em outras palavras, para que o A seja mais vantajoso, o X tem que ser maior que 50. Portanto, para que o B seja mais vantajoso, o X tem que ser menor que 50. Vamos lá. Na primeira, ele fala que A, para ser vantajoso, tem que ser inferior a 40. Não é verdade. A gente viu que o A, para ser mais vantajoso, para ele ser menor que o B, tem que ser maior que 50 e não 40. Então, está fora. É mais vantajoso contratar a empresa B desde que seja superior a 80. Primeiro, 80 não é o número de referência nosso, então também já estaria eliminado por aí. Né? Para B ser mais vantajoso, eu vou ter que contratar um valor abaixo de 50. As duas empresas cobram o mesmo preço se for 60. Está errado, elas vão cobrar o mesmo preço se for 50. Letra D, é mais vantajoso contratar a empresa B desde que o número de soldados seja inferior a 50. Isso é verdadeiro, porque A só é vantajoso se for mais de 50. Isso quer dizer que menos de 50, quem é mais vantajoso é o B. Então, resposta correta, letra D. Certo? Só para desencargo de consciência, ele fala na letra E que A será vantajoso se for inferior a 30. Não é verdade. Inferior a 30 vai ser o B mais vantajoso. Porque qualquer valor abaixo de 50, o B é mais vantajoso. O A só será mais vantajoso acima de 50. Então, resposta correta, letra D. É um exercício aí que exige toda essa análise, mas assim, eu volto a fazer a ressalva. Qualquer analogia inicial que você fizer, A maior que B ou B maior que A, você vai chegar numa resposta correta. É só fazer as interpretações devidas, igual eu fiz aqui, entendendo que ser maior implica ser menos vantajoso. Ser menor implica ser mais vantajoso. Ok? Isso aí, às vezes, buga a cabeça do indivíduo aí. Mais um aqui, Consulplan 2018. Ó. Em uma licitação pública, duas empresas alimentícias... Não, desculpa, não. Isso a gente já viu, né? Eu voltei na mesma questão. Aqui, Instituto AOCP 2018. Eu tenho a seguinte situação. Uma função do primeiro grau é dada pela equação y igual a ax mais b. E sua representação gráfica é uma reta. Bom, equação do primeiro grau, representação gráfica é reta. Já vimos isso. Sabendo que os pontos 1 e 50 e 3 e 100 pertencem ao gráfico dessa função, então, quando y for igual a 200, o valor de x será igual a... Nós até já fizemos uma bem parecida com essa, só era o contrário. Ele deu o valor de y e queria saber o valor de x. Mas nós vamos usar da mesma regra, do mesmo procedimento. O primeiro passo é escrever a função de acordo com os pares ordenados. Então, eu vou ter a minha primeira função assim, y igual, se x for 1, y vale 50. Se x for 1, y vale 50. Então, no lugar do x eu coloco 1, no lugar do y eu coloco 50. Como é x vezes a, 1 vezes a é a, mais b igual a 50. Agora, o segundo par ordenado. Se x for 3, y vale 100. Então, no lugar do x é 3, então vai ficar 3 vezes a, 3a, mais b igual a 100. Beleza, daqui para frente você escolhe o tipo de regra que você vai usar para desenvolver esse sistema. Lembram lá, multiplicação, adição, comparação. Vou multiplicar a de cima por menos 1. Ao multiplicar a de cima por menos 1, eu vou ter a seguinte situação. A vezes menos 1 menos A. B vezes menos 1 menos B. 50 vezes menos 1 menos 50.
a de baixo eu não mexo. Então, ó, 3A mais B igual a 100. Galera, não fique com dúvida com relação a isso. Lá na aula de equação do primeiro grau com duas variáveis, a gente detalhou bem isso. Agora, eu somo as duas equações e, ao somar menos B com mais B, eu elimino B. 3A tira A, vai sobrar 2A. 100 tira 50, sobra 50. E aí, 50 dividido por 2, eu tenho que meu A vale 25. Pronto, achei o valor do A. E agora, qual vai ser o valor do B? Eu tenho que descobrir. Como A mais B é 50, se A mais B é igual a 50, e eu já sei que o meu A vale 25, portanto, o meu B também vai valer 25, porque o número que somado com 25 dá 50 é o próprio 25. Tranquilo? Como que eu vou reescrever essa equação? Vai ficar bem assim, ó. Y é igual a A vezes X, portanto, 25 vezes X, mais B, que é 25. Aí a pergunta é a seguinte, qual deve ser o valor de Y? Qual deve ser o valor de X quando Y for igual a 200? Então, o que eu vou fazer? Colocar 200 aqui no lugar do Y e vou achar o valor de X. Vai ficar assim, ó, 25x mais 25. Passando 25 para o lado de lá, de cá eu vou ter 200 menos 25 igual a 25. X. 200 tira 25, galera. 175. Igual a 25x. 25 está multiplicando, passa dividindo. Então, qual o número que multiplicado por 25 dá 175? X igual a 175 vai dar 7. Portanto, x igual a 7, dentre as alternativas de resposta, letra E. Então, qual vai ser o valor de x quando y for 200? 7. Então, esse é um exercício que, para que você consiga dar a resposta, você precisa construir a função. E como que eu construo uma função diante de dois pares ordenados? Fazendo um sistema de equação. Substituo o valor, o primeiro valor no lugar do x, o segundo valor no lugar do y, vou ter duas equações, e aí, através de um daqueles métodos de resolução da equação do primeiro grau com duas variáveis, eu desenvolvo isso. Qualquer um deles. Aí você acha o A e o B, substitui, você tem a função. Tendo a função, ele deu o valor de uma e quer saber o valor da outra, substitui o valor que ele deu e descobre o valor da outra. Aqui ele deu y e pediu x, poderia ser o contrário, dar x e querer saber y. Você iria substituir do mesmo jeito aqui. Tranquilo? Belezinha? Aí mais uma razão para mostrar para vocês a importância de compreender bem a questão de equação do primeiro grau com duas variáveis. Tranquilo, galera? Belezinha? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar com vocês até agora. É muito cansativo, a gente sabe disso, é algo que vai exigir de você muito esforço e dedicação. Mas com certeza você consegue, Deus está contigo, estamos juntos na torcida, dando aquela maior força para vocês. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Tchau, galera. Clique like.